Nesse mês de outubro, rapaziada, o negócio é o seguinte: o Fluminense tem 3 jogos importantes. Só tem 3 jogos nesse mês de outubro. O ano tá acabando, a beleza, Papai Noel chegando. O Fluminense tem um jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo, dia 17, às 20 horas, no Maracanã, quinta-feira, dia 17. Depois da data FIFA, a gente tem esse intervalo da data FIFA, daí tem um jogo contra o Flamengo. Um jogo importante. Pra gente se manter, né, fora da zona de rebaixamento, porque o Vitória tem uns casca grossa no caminho dele. O Vitória joga neste sábado às 16h30 contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, vai jogar fora de casa, vai jogar em BH. Depois eles pegam o Bragantino, lá no Barradão, que também não é um jogo fácil para eles, e tem um jogo contra o Fluminense no dia 26 de outubro, que é um confronto direto. Dependendo do sacode que eles tomarem do Galo nesse sábado, e as coisas não irem muito bem contra o Bragantino, jogando em casa, eles vão pro desespero em cima do Fluminense, que é um confronto direto, para tentar puxar o Fluminense de novo para a zona de rebaixamento. E os 3 jogos que o Fluminense tem nesse mês de outubro também não são fáceis. Porque a nossa briga momentânea, rapaziada, é com o Vitória. Então a gente tem o jogo contra o Flamengo, quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã, depois da data FIFA. Depois a gente tem aquele jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, que foi marcado para o dia 22 de outubro, às 19h30. Finalmente, aquele jogo que está faltando vai ser cumprido, que é muito importante o jogo contra o Flamengo, e esse jogo atrasado também é muito importante, que faz a gente se aproximar do Atlético Paranaense. Por exemplo, o Fluminense, na classificação, tem 30 pontos. O Atlético Paranaense tem 31. Então, é confronto direto. Nesses 3 jogos no mês de outubro, o Fluminense tem 2 confrontos diretos, que é contra o Atlético Paranaense e depois no Barradão contra o Vitória, que tem 28 pontos e está na 17ª colocação. Para você ver, é um mês de outubro que tem poucos jogos? Tem apenas 3. E os 3, 2 deles confronto direto e o outro é um clássico contra o nosso maior rival. E a gente vai secar muito o Vitória também. Esse jogo contra o Barradão, no Barradão contra o Vitória vai sair faísca, como o do Flamengo no Maracanã e do Atlético Paranaense, que é jogo atrasado. Então vamos lá. O Fluminense tem 2 boas notícias para esse jogo contra o Flamengo depois da data FIFA. O Arias foi convocado para a seleção colombiana. O Fluminense vai ter o retorno do Diogo Barbosa na lateral esquerda. Ele que ficou de fora do jogo contra o Cruzeiro por suspensão. Particularmente, eu colocaria o Fuentes atuando por ali, não o Diogo Barbosa, porque no jogo contra o Atlético, foi uma avenida aquele lado esquerdo do Fluminense. O Scarpa deitou e rolou em cima do Diogo Barbosa. E não me agrada muito, não rola muito, na minha preferência, o Diogo Barbosa como titular do Fluminense. O Fuentes, eu acho que ele não vai sentir o Fla-Flu, porque o Fuentes está vindo de um time grande, do futebol colombiano, é um lateral de 26 anos, não é nenhum garoto, está acostumado a grandes jogos na Colômbia, tem que jogar. Em algum momento foi contratado, amigo, tem que botar em campo. Entre Diogo Barbosa e Fuentes, eu quero ver o Fuentes jogar, mesmo com esse retorno do Diogo Barbosa, porque o Marcelo está fora do Fla-Flu, já falo disso. E o Cano, né? O Cano volta também de suspensão, os 2 estavam suspensos contra o Cruzeiro. O Cano volta a ser uma opção para a posição de titular da centroavância do Fluminense. Então, 2 retornos importantes, Diogo Barbosa e Germancano de suspensão. Nós também vamos ter o retorno do Ignácio, que já vem treinando uma semana com o grupo, bola, participando de todas as atividades. Tem a data FIFA, depois do jogo do Flamengo, nada impede dele retornar contra o Flamengo. Outro retorno também muito possível é do Thiago Silva. Thiago Silva pode voltar nesse jogo contra o Flamengo. Tem tudo, né, para estar 100% por causa desse intervalo, sem jogos do Brasileirão. O Fluminense só está numa competição, então o Thiago Silva tem tudo para fazer a dupla de zaga com o Thiago Santos, que era a dupla que ele estava fazendo até bem, né, a dupla de Thiago Silva e Thiago Santos estavam indo muito bem até o Thiago se machucar. Depois entrou o Antônio Carlos, o Manuel ali para fazer a dupla com o Thiago Santos, enquanto o Thiago Silva estava em recuperação. E o Ignácio, para mim, desses zagueiros que estão ali, é o que tem o melhor passe. Então, há uma grande dúvida que dupla de zaga colocar contra o Flamengo.
Na saída de bola, eu acho que o Ignacio ele tem uma qualidade maior do que a do Thiago, do Antônio Carlos e do Manuel. E até do Thiago Santos. Então tá essa dúvida aí. Eu vou dizer para vocês qual é a minha preferência. A minha preferência é manter uma zaga que já está entrosada, já vinha jogando, que é dos dois Thiagos, o Thiago Silva e o Thiago Santos. Isso não impede que em algum momento o Ignacio volte como titular, ou no jogo contra o Atlético Paranaense, ou no jogo contra o Vitória, mas no clássico, pega para acabar o camarada sem ritmo de jogo, já começar como titular, acho que vai ser prejudicial, e vindo de contusão, uma contusão séria no joelho. Eu acho que não seria o jogo ideal para o Ignacio começar jogando. Né? Eu acho que é uma fogueira muito grande, mesmo ele sendo um zagueiro experiente. Então deixaria o Ignacio no banco como opção, entraria no segundo tempo e no Atlético Paranaense assumiria a titularidade, porque eu acho que dos zagueiros que o Fluminense tem, Manuel, Thiago Santos, essa rapaziada toda, eu acho que o Ignacio é o que tem a melhor qualidade na saída de bola, é alto, bom zagueiro e de muita qualidade. Então tá voltando de contusão, tem tudo para voltar em algum momento a ser titular. Acho que contra o Flamengo eu iria no mais simples. A dupla de Thiagos que estavam acostumados a jogar juntos. Já estão acostumados a atuarem juntos. O Fluminense tem 2 desfalques no jogo contra o Flamengo, que é o lateral esquerdo Marcelo. É bem simples, ou você coloca o Fuentes por ali, ou o Diogo Barbosa, que está voltando de suspensão. E o Keno é mais simples ainda, é o Serna, que tem que começar jogando ali na ponta esquerda. Então, sem o Keno, Serna como titular. Falei da dupla de zaga. São jogos difíceis, né, do que o Fluminense tem pela frente, mas o Fluminense tem que evoluir muito na parte defensiva. Pelo que a gente viu nesses últimos jogos, mesmo dos números defensivos do Fluminense serem bons, eu acho que o Fluminense dá muito espaço e muita liberdade no meio de campo. Eu continuo batendo naquela mesma tecla dos vídeos anteriores. Eu acho que o Fluminense precisa de povoar aquele meio de campo. Mais um jogador, o Lima, que tem entrado nos jogos do Fluminense, tem atuado bem ali quando ele entra, na parte tática, não é um jogador brilhante, mas na parte tática ajuda bastante, seria um acréscimo interessante. E outra coisa, com a ausência do Keno nesse jogo contra o Flamengo, sem poder contar com o Keno por causa da suspensão, seria até melhor do que colocar o Serna naturalmente no lugar dele, seria mais interessante colocar um meia de marcação e de qualidade no passe, como o Lima nesse jogo contra o Flamengo. Fazer um 4-4-2. Porque o time do Flamengo, que eu vi com o Felipe Luiz, voltou a ser um time mais agressivo, que marca alto, que joga mais no campo defensivo do adversário. Então, ter mais um jogador para ajudar na marcação e povoar aquele meio de campo seria mais interessante para um adversário contra o Flamengo. Eu fico muito incomodado com apenas esses 3 jogadores no meio de campo, porque faz com que os atacantes de lado do Fluminense tenham que descer, sobrecarregar, ajudar, auxiliarem os laterais na marcação e também na briga no meio de campo. E o Fluminense fica com o centroavante praticamente isolado lá na frente, como o Cauã Elias ficou, como o Cano, quando estava em campo, também ficou, porque os pontas do Fluminense estavam no meio de campo ajudando na marcação. Colocar mais um jogador ali ajudaria nessa roubada de bola. Você jogaria com 2 atacantes e mais gente chegando na área do Flamengo. Vamos ver como ele vai montar esse time. Tem essa opção da troca simples do Keno pelo Serna ou da inclusão, né? Incluir ali mais um jogador no meio de campo fazendo um 4-4-2 para esse jogo tão difícil contra o Flamengo. Mas vai dar tudo certo. Está fora da zona de rebaixamento, estamos com 30 pontos na 16ª colocação e só tem jogo difícil nesse mês de outubro. Poucos jogos, mas jogos bem complicados. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, conto com a ajuda de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!